O que é a beleza? A pergunta parece aparentemente simples. Todos conhecem de algum modo o que consideram belo, e no entanto, ela atravessa séculos de filosofia, arte, ciência social e prática cotidiana sem jamais se fixar numa única resposta. Desde a Grécia Antiga, filósofos como Platão e Aristóteles apresentaram concepções que tratavam a beleza como algo ligado ao verdadeiro, ao belo e ao ordenado. Mais tarde, pensadores modernos e críticos artísticos reformulariam essas intuições. No século XXI, a experiência cotidiana da beleza passou a ser mediada por telas, algoritmos e economias de atenção. O que vemos no Instagram, nos anúncios e nas timelines influencia o que sentimos ser bonito, ao mesmo tempo em que reflete escolhas históricas e técnicas. Neste vídeo, vamos traçar um percurso que parte das bases clássicas, como a ideia platônica de uma beleza enquanto forma e a perspectiva aristotélica sobre o belo como relação e fim, para confrontá-las com os padrões contemporâneos de aparência produzidos e amplificados pelas redes sociais. O objetivo é explicar conceitos complexos de modo claro, oferecer exemplos que facilitem a compreensão e, sobretudo, mostrar como dois modos distintos de conceber a beleza, um orientado à permanência das formas e outro mais teleológico e mimético, colidem com a estética atual marcada pela volatilidade, pela comercialização da imagem e pela pressão comparativa. Platão inaugurou na filosofia ocidental uma das leituras mais influentes de beleza. Para ele, o belo não é apenas um atributo de objetos particulares, mas indica uma participação em uma realidade mais alta, as formas. No célebre diálogo O Banquete, por meio do relato de Diotima, Platão descreve a experiência amorosa como uma escada que, partindo da admiração por um corpo belo, pode ascender até o amor pela beleza em si, uma espécie de contemplação intelectual do que é eterno e imutável. Esse esquema transforma a experiência estética em algo essencialmente pedagógico e ético. Apreciar verdadeiramente o belo conduz à elevação da alma e ao conhecimento do justo e do bom. Em outras passagens, Platão sugere que as artes imitativas são distintas da verdade porque reproduzem aparências, cópias de cópias, e por isso podem enganar em vez de educar. Essa posição valoriza uma beleza que é objetivamente ligada a uma ordem inteligível e sublinha a dimensão moral e formativa do contato com o belo. Aristóteles, seu aluno e crítico em muitos pontos, desloca a discussão para termos mais práticos e cognitivos, sem abandonar, porém, a relação entre beleza e finalidade. Para Aristóteles, o belo envolve proporção, ordem, clareza e finalidade, ou seja, aquilo que cumpre bem a sua função. Na poética, por exemplo, ele analisa a arte em termos de mímesis. A arte imita a realidade, mas essa imitação não é meramente copista, é seletiva e capaz de representar universais através do particular, produzindo prazer e esclarecimento. Em outros escritos éticos, a palavra grega kalon, frequentemente traduzida como belo ou nobre, aparece ligada à virtude e àquilo que merece apreço. Assim, o olhar aristotélico tende a ver o belo na harmonia entre forma e função, ou seja, a perfeição de algo enquanto cumpre sua finalidade, e também na capacidade da arte de mostrar universais que educam as emoções, como a catarse trágica. A diferença essencial em relação a Platão é que Aristóteles não recusa a imitação artística, antes a observa como um meio legítimo de conhecimento e de cultivo emocional. Essas duas perspectivas clássicas compartilham, entretanto, algo crucial: a ideia de que a beleza tem ligações com valores e com formas estáveis que transcendem as modas momentâneas. Mesmo quando Aristóteles fala de prazer estético, ele o insere numa perspectiva teleológica e pedagógica. Platão, ao conectar a beleza e bem, a insere numa cosmologia das formas.
Esse enquadramento faz com que a beleza, na tradição clássica, seja muitas vezes entendida como um caminho para a verdade, a bondade e a realização humana, não como mera superfície vendável. Para entender o contraste com nosso tempo, convém lembrar que, desde o advento da reprodução mecânica da imagem, como a fotografia e o cinema, e sobretudo com a internet, a circulação das imagens passou a operar segundo lógicas técnicas e comerciais muito diferentes daquelas que informavam os espaços culturais antigos. No mundo contemporâneo, e de modo particularmente intenso nas redes sociais, a beleza se manifesta como padrão reproduzido e amplificado por dispositivos técnicos e lógicas de mercado. O Instagram privilegia conteúdos cuidadosamente preparados, mostrando corpos, rostos e estilos de vida que buscam acumular curtidas, comentários e compartilhamentos. Essas métricas, por sua vez, servem como sinais para algoritmos que decidem quais conteúdos serão promovidos para mais pessoas. O resultado prático é a formação de estéticas amplas, ou seja, linhas visuais e comportamentais que se tornam normativas porque funcionam bem no circuito de atenção e engajamento. Além disso, influenciadores e marcas transformaram a aparência em produto. Uma imagem que corresponde ao ideal dominante gera repercussão, patrocínios e renda. A conjunção entre seleção cuidadosa, edição fotográfica, filtros e ecossistema algoritmo cria uma pressão constante para atingir padrões que, embora pareçam espontâneos, são em grande medida tecnicamente produzidos e economicamente incentivados. Esse processo tem sido documentado tanto em relatos jornalísticos que expõem como as próprias plataformas reconhecem efeitos nocivos sobre os jovens, quanto em estudos acadêmicos que relacionam o uso intensivo do Instagram à insatisfação corporal e comparações sociais. A colisão entre as perspectivas clássicas e a estética das redes pode ser iluminada por dois contrastes: o da objetividade e transcendência versus volatilidade e relativismo, e o da formação moral versus comercialização do olhar. Para Platão, a beleza da alma, isto é, o amor à beleza em si, conduz à educação e à verdade. Para Aristóteles, o belo está entrelaçado com a função e com a excelência. No Instagram, o que frequentemente se impõe é um padrão relacional e performativo. A aparência que funciona, isto é, que gera reconhecimento imediato, torna-se uma norma. Isso significa que a experiência estética pode deixar de conectar o sujeito a uma experiência de elevação ou formação moral e passar a operar como comparação contínua, bula de consumo e exigência de performance estética. Estudos empíricos mostram que ver imagens ideais repetidamente aumenta a tendência a se comparar e a se depreciar, e está associada a maiores níveis de insatisfação com a própria aparência. Ao mesmo tempo, experimentos apontam que conteúdos alternativos, por exemplo, postagens com mensagens de valorização da diversidade corporal, podem mitigar esses efeitos, mostrando que o ambiente estético é também um espaço de disputa. Outra diferença está no aspecto técnico. A fotografia e os filtros não são simples meios neutros, como a pintura antiga podia ser entendida. Eles moldam os próprios critérios do que é visto como belo. Enquanto na Grécia Antiga a proporção, a simetria e a adequação à função eram discutidas em termos filosóficos e morais, hoje padrões como pele sem poros, iluminação específica, poses padronizadas e edições que retocam os contornos do corpo se tornaram sinais de status estético. Influenciadores se dedicam à estética, cuidando meticulosamente da composição, edição e performance, de modo que a aparência se transforma em produto e o ato de se olhar se torna meio de vida. Pesquisas mostram que essa prática é tanto cultural quanto econômica. Ela cria normas e monetiza a adesão a elas. Em última análise, o belo moderno pode funcionar mais como moeda social do que como experiência desinteressada de contemplação. Isso contrasta fortemente com a noção kantiana da estética desinteressada, mas também com as expectativas formativas de Platão e Aristóteles.
Cabe ainda considerar a dimensão política e ética dessa transformação. A idealização de determinados corpos e rostos traz consequências concretas. Ela reforça hierarquias sociais. Afinal, nem todos têm acesso aos mesmos recursos, como tempo, dinheiro, assistência estética ou mesmo tecnologias de edição que permitem sustentar a estética dominante. Além disso, a pressão para corresponder a modelos pode levar a intervenções corporais arriscadas e a um sofrimento psicológico real. Ao mesmo tempo, a mesma plataforma que normaliza padrões também permite o surgimento de contranarrativas, como comunidades e movimentos estéticos alternativos, desde contas que promovem diversidade corporal até projetos artísticos que subvertem o glamour. Portanto, a disputa estética contemporânea não é apenas uma questão de gosto, mas de poder social. Quem define o que é belo tem influência sobre quem recebe atenção, ganhos e reconhecimento social. Retomar a pergunta inicial sobre o que é a beleza neste quadro contemporâneo nos obriga a reconhecer que não há uma única resposta imutável. As formulações de Platão e Aristóteles continuam extremamente ricas porque nos lembram que a beleza, quando compreendida em relação ao bem, ao conhecimento e à função, tem uma dimensão formativa que excede a mera aparência. Essas tradições nos oferecem critérios críticos para avaliar a beleza enquanto experiência que eleva e instrui, e para distinguir entre imagens que educam e imagens que apenas enquadram. Por outro lado, a realidade das redes sociais mostra que a estética também pode ser produzida por infraestruturas técnicas e econômicas que produzem efeitos de massa, e esses padrões são ao mesmo tempo arbitrários e poderosos. A saída produtiva não é romantizar o passado nem demonizar automaticamente a tecnologia, mas recuperar uma capacidade crítica que permita diferenciar experiências estéticas que promovem autonomia e cuidado das que exploram a insegurança humana para gerar lucro. Assim, afirmar a importância da beleza como algo que enriquece a vida humana continua relevante. A questão central é que tipo de beleza queremos cultivar: a que forma almas e cidadãos à luz da verdade e do bem, ou a que transforma o olhar numa máquina de consumo e comparação? A resposta, em última instância, precisa combinar a reflexão filosófica, tal como a que Platão e Aristóteles abriram, com atenção crítica às tecnologias e às economias que hoje modelam as nossas percepções.